Domingos, a exposição sequenciada das Escrituras, e vou continuar tratando sobre os ofícios na igreja. Nós vamos começar imediatamente após a posse da liderança, tanto dos presbíteros como dos diáconos, irmãos, um trabalho de visitação mais específico à casa dos irmãos, tanto por parte dos diáconos, isso vai ser trabalhado com eles, como também por parte do conselho da igreja. Então, é necessário que nós possamos entender um pouco dos fundamentos dessas questões que são necessárias para a vida da igreja, a fim de que a igreja possa ser abençoada por aquilo que a própria igreja faz. Então, o que a igreja tem feito, o que nós devemos fazer, tem que ser pautado na palavra de Deus, e isso é fundamental para a igreja. A igreja nunca proporá nada que não tenha sido fundamentado na própria Escritura Sagrada. Então eu queria, primeiramente, convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo, irmãos, no texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, em particular. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, com especialidade o que se afadiga na palavra e no ensino. Há uma distinção importante, talvez a igreja pergunte por que normalmente, regularmente, os presbíteros, chamados presbíteros regentes da igreja, eles não pregam no púlpito, dominicalmente. É possível que isso aconteça numa necessidade na igreja. É óbvio que se são presbíteros da igreja, são aptos para o ensino, e a doutrina que eles creem é a doutrina que a igreja crê, e nunca eles ensinarão do púlpito nada contrário àquilo que a fé verdadeira requer, certo? Então isso é um princípio básico, fundamental. Entretanto, existem aqueles que foram chamados pelo Senhor, para a ministração da palavra e a pregação da palavra. Isso é o esmero no ensino, aqueles que se dedicam à palavra. Vocês vão lembrar do texto que nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, em que Paulo fala os que presidem bem e os que ensinam. Você vai perceber que todos aqueles dons ali estão associados aos dois ofícios. Você vai perceber profecia, ensino, presidir, isto é, governar, misericórdia. Então, aqueles são todos associados aos ofícios da igreja. Eu lembro que, quando, ainda no seminário, a gente lê um livro de uma determinada autora que escreveu sobre o lugar do dom, o lugar do seu dom na igreja. E esse livro foi famoso por muito tempo. Então, esse texto era lido, e assim dizia o seguinte: existem pessoas na igreja que têm um dom de administrar. Então, se você sabe administrar, você tem que administrar bem a igreja. Só que, como é que alguém é formado em administração, tem o dom de administrar, como é que isso serve à igreja necessariamente? Daí você vai encontrar muita gente que teve que trazer os seus ofícios, isto é, as suas profissões para dentro da igreja. Então, o indivíduo, ele tinha uma profissão lá fora, ele queria trazer para servir a igreja com a profissão dele. Ora, isso não tem nada demais, isso é bom. O problema é que não é isso que Paulo está falando. Ele está falando dos ofícios da igreja. Presidir a igreja, irmãos, é o que ele está falando aqui em 1 Timóteo 5. Os que presidem bem, com particularidade aqueles que se afadigam na palavra. Então, presidir é governar, aqueles que governam bem a igreja. Esse governar a igreja é o que faz a distinção entre os dois
presbíteros, o presbítero docente e o presbítero regente. O docente e o regente. Ora, isso é interessante a fim de que a igreja compreenda que não existe hierarquia na igreja. O presbítero docente, ele não está no topo da pirâmide. Não existe isso, não é? Existe hierarquia, nunca administrativa em termos práticos, nunca, em termos de dizer o pastor está acima do conselho. Tanto é que o voto do pastor é contado exatamente como o voto do membro do conselho, qualquer presbítero. O voto do pastor não vale por dois, tecnicamente, por si só, não é? O voto do pastor é igual ao voto de qualquer presbítero. Isso então funciona claramente para mostrar que, dentre outras coisas, existe uma unidade nesse aspecto. Então, o que é a igreja, irmãos? A igreja, ela é o reino de Deus, certo? E as Santas Escrituras são o livro pelo qual a igreja deve ser conduzida. Há um reino e existe um livro, existe aquilo que nos conduz no modo que devemos viver. Então, existem instituições de ofícios na igreja, que são os oficiais da igreja. Então, lá nesse texto, nesse livro, diz qual é o trabalho deles, a obrigação e o que eles devem fazer para com si mesmos e para com a igreja. Independentemente do ofício que a igreja tenha, né? Se o ofício não for encontrado nesse livro, ele não é um ofício da igreja, ele é um intruso, ele é um enganador. Se esse ofício não está na Escritura, esse indivíduo não é um oficial da igreja, ele é um enganador. Só há possibilidade de haver esse tipo de realidade se estiver de acordo com aquilo que a Escritura diz, né? No texto de 1 Timóteo 5,17, Paulo então nos dá, certo, o que Cristo disse aos anciãos da igreja, o que ele falou aos presbíteros da igreja, né? O que eles devem fazer na igreja e qual o papel deles na igreja. Ele diz o seguinte, preste atenção no versículo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Dois tipos de presbíteros na igreja: presbítero regente, que é esse que é dito no versículo 17, os que presidem bem, e outro presbítero, o presbítero docente, o que diz, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Dentro dos presbíteros existem aqueles que presidem bem e aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, certo? Esse é o fundamento da divisão, melhor, dessa instrução. Não existem dois ofícios na igreja em termos de dizer, são dois ofícios distintos. Os dois trabalham do mesmo ofício, o presbiterato, um dedicado à palavra, totalmente à palavra, e outro dedicado à palavra na perspectiva da visitação e do cuidado pastoral, como a Escritura claramente nos ensina, né? Veja, o nome aqui é claro. Por que se chama presbítero regente ou presbítero que governa? A própria Escritura dá nome aos que presidem bem. O que significa isso? Os que governam bem. Esse é o termo. Os que são os presbíteros regentes, tá certo? Veja, não importa aqui se ele é jovem, não. A palavra presbítero, ela tem o significado de alguém que é ancião, não é? Mas aqui não necessariamente é o que está em jogo, mas aquele que tem condições de governar a igreja. Então, qual é o trabalho desses presbíteros, irmãos? Para que é que eles devem fazer? Aqueles que presidem bem, o que eles devem fazer? Eles devem governar. Eles devem governar. Eles devem governar. Governar quem? A igreja. Governar a igreja. Como eles devem governar a igreja? Conforme o Senhor Jesus Cristo ordenou e Ele mesmo estabeleceu. Significa ainda dizer que Cristo não deixou sua igreja órfã, não deixou a igreja em anarquia, não deixou a igreja em confusão.
Ela apontou alguns para governar e outros para serem governados. Você entende? A própria libertação, a própria maneira de o Senhor tratar a igreja, não muda as estruturas. Por isso, você vai ter, o pai continua governando a sua casa, o marido continua sendo cabeça do seu lar. E existe ainda uma estrutura de governo, aqueles que vão governar e aqueles que vão ser governados. Esse é um padrão de qualquer estrutura. O evangelho não quebra. O Senhor trouxe libertação para a igreja e Ele demandou essa postura da igreja. Aqueles que vão governar, que vão presidir a igreja. Certo? É o que a Escritura vai dizer. Então, a pergunta agora é, como eles devem cumprir o seu trabalho? Né? E aí é interessante a expressão, bem. Eles devem fazer bem. Significa o que é isso, irmãos? Corretamente, dignamente e de acordo com as regras prescritas por Cristo a eles, que é o bispo da igreja. Lembre das palavras de Pedro, dizendo, o Senhor, o pastor e o bispo da igreja, Jesus Cristo. Ele chama o bispo da nossa alma. O bispo da nossa alma. Então, Cristo sendo o pastor e o bispo, é dele que vem o poder para que possamos cumprir os mandatos de Deus, a ordem divina. E é dele que vem a autoridade, é dele que vem o princípio, e é da palavra que vem o modo como devemos fazer. Fazer bem, irmãos, é fazer de acordo com aquilo que está prescrito na palavra. Fazer bem é fazer segundo o que está revelado nas Escrituras Sagradas. Terceiro, então, o que deve ser feito da igreja, irmãos, daqueles que são governados por esses? Dobrada honra, honra abundante. Essa honra implica em duas coisas. Primeiro, a manutenção, e é interessante, naquela época os presbíteros regentes poderiam viver da igreja assim como o presbítero docente. Hoje você tem essa realidade, é possível isso, mas hoje é muito incomum o presbítero regente ser sustentado pela igreja, porque ele tem o trabalho dele. Entretanto, era possível naquela época. E aí ele diz, olha, duas coisas são necessárias para eles. Primeiro, sustento, e segundo, estima e reputação. A igreja deve a eles isso, a manutenção, e deve a eles estima e reputação. Interessante, é porque Paulo vai dizer ainda em Corinto, aqui em Timóteo ainda, ele vai dizer o seguinte: você não deve aceitar denúncia contra um presbítero se não for por 2 ou 3 testemunhas, uma só não. Por quê, irmãos? Há uma tendência natural, veja, o indivíduo que ele procura desqualificar um presbítero, um pastor da igreja, o indivíduo que procura espalhar na igreja informação, tentando destruir a reputação do líder da igreja, ele não está fazendo isso contra o indivíduo, porque contra o indivíduo você vai fazer isso no tribunal, você está fazendo isso contra Cristo, porque o que você vai fazer? Você vai desmerecer o ofício. Quando você desmerece o ofício, como é que a igreja lida com os presbíteros infiéis? Ela diz assim: a pior coisa do mundo é esse negócio de conselho. Esse negócio de conselho não... Veja, o que é desmerecido é a estrutura que Cristo criou, você entende isso? É desmerecido a ordem que Ele mandou. Quando você vai destruir reputação de pessoas, o que você faz na prática é exatamente isso. Você vai dizer o seguinte: eu estou querendo, não é destruir o indivíduo, eu estou querendo destruir Cristo e a igreja. Porque a igreja olha e diz assim: para que o presbítero? Para que pastor? Olhe para a quantidade de gente nas igrejas desigrejada e veja o que elas dizem. Igreja, isso é lugar de falsidade, é lugar de isso e daquilo. Quantas pessoas se afastam da igreja porque não dão aos líderes aquilo que deve ser dado biblicamente.
Se o indivíduo chegar, irmãos, com uma acusação contra o líder da igreja que não tem fundamento, e você recebe isso, você se torna igual a eles. Cooperador para a destruição da igreja. Se você não repreende o indivíduo, ele voltará a você e fará de você um apoio para fofoca e destruição da igreja. O que se deve fazer biblicamente é exatamente isso aqui. Se você não tiver cuidado, você será um porto seguro para os fofoqueiros da igreja. E você precisa não ser isso. Você não deve permitir que essas coisas ocorram dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque isso levará, sem dúvida alguma, à ruína da igreja inteira. Não é do indivíduo. O indivíduo vai ser até poupado, mas a instituição será comprometida. Quantas pessoas não querem vir para a igreja porque a igreja não presta? Dizem uns. Esse é um ponto central. Duas coisas precisam ser dadas: o sustento, naquela época, muito claro, e segundo, a reputação e a estima deles. Tentar proteger a honra dele, não expor a honra dele, os pecados dele. Tentar protegê-lo o máximo que você puder, porque isso levará não apenas à ruína dele, mas à ruína da própria instituição. Se for algo de fato que precisa ser levado adiante, precisa ser levado adiante. Você precisa agir como aqueles que foram abençoados dentre os filhos de Noé, não como os que foram amaldiçoados dentre os filhos de Noé, não o que expôs lá fora o que viu, mas o que cobriu o pecado do seu pai. Essa é a honra estabelecida aqui. Se você não tem esse cuidado e vive contra essa estrutura, você se opõe à própria ordem divina. As igrejas episcopais, irmãos, né, ela deu prelado, né, que ela normalmente que é um ofício, né, que Cristo nunca apontou. E aí o que é que eles fazem? Eles roubam o papel dos presbíteros que governam bem a igreja. Deixa eu lhe dizer, quando eu falo igreja episcopal aqui em particular, podemos pensar aqui em muitos outros exemplos práticos. O que é que tira o papel dos presbíteros na igreja? Você tem a estrutura chamada pequenos grupos hoje, que tem o seu papel. Eu acho que, dependendo da realidade, pode ser até aplicado, desde que os presbíteros da igreja estejam lidando com cada grupo desse. Uma vez que os presbíteros não assumem esse papel, então começa a surgir um monte de líder dentro desses grupos. Você começa a desfazer a ordem de Deus. O ensino da igreja não está mais na mão daqueles que foram chamados para governar a igreja na área do ensino. Não, mas a gente dá o material para eles. Uma coisa é isso, outra coisa é acompanhar o que está sendo ensinado. Uma vez um jovem veio falar para mim: pastor, eu queria abrir um trabalho aqui no meu bairro, uma congregação da IPA, tal. E eu disse: irmão, se o irmão for abrir uma congregação da IPA, eu vou ter que me meter, e eu vou ter que chamar o conselho, a gente vai ter que conversar com você. Se você for fazer um culto doméstico na sua casa, chamar pessoas, você é o pai, você é o marido e você é responsável pela sua casa. Desde que você não ensine heresia, eu não tenho aqui por que me meter em detalhes que você está lidando dentro da sua casa. Mas uma vez que você chamar para abrir um trabalho aqui, no nome da igreja, eu vou ter que me meter. Isso não pode acontecer, se não tiver o cuidado do conselho da igreja. Outra vez uma irmã chegou e falou: nós queremos fazer um trabalho no orfanato, determinado lugar. Eu disse: ótimo, que bom, procure os diáconos, converse com eles e se submeta às autoridades que Deus estabeleceu. A maneira como eles conduzirem tudo, você deve fazer. Pronto. Você não desanima a pessoa, mas regula, porque começa um trabalho aqui, um trabalho acolá, daqui a pouco está tudo transtornado no que se ensina, o que se prega, o que se fala. Isso são questões básicas. Ora, isso são maneiras que são naturalmente
a estrutura que Cristo criou é desfavorecida. E aí o que é que acontece? O conselho se torna meramente administrativo, onde vai cuidar apenas da conta, do que se ganha, quanto se tem na conta, não é, como arrecada, e aí o conselho se torna apenas uma questão burocrática. Porque quem faz o trabalho de fato dos presbíteros é isso. Outro ponto importante, irmãos, que é perigoso nos nossos dias, é o movimento, veja, aqui eu concordo 100%, quase 100%, movimento de aconselhamento bíblico, eu concordo quase 100%, mas no final da ponta eu tenho muita dificuldade. Quando, por exemplo, nós vamos ceder para um irmão da igreja um gabinete pastoral para que ele atenda pessoas em nome da igreja. Não, quem vai fazer isso é o pastor e os presbíteros da igreja. Você tem que instruir os pais a instruírem suas esposas, aos seus filhos. Tem que ser feito assim. Mas não pode eu abrir um gabinete na igreja para que uma pessoa que não tem o ofício da igreja venha aconselhar pessoas dentro da igreja. Eu tenho que aconselhar. Se o seu irmão mais experiente e tem um irmão seu em pecado, você deve fazer isso, sem precisar do conselho, ir lá, exortá-lo, orientá-lo. Mas uma vez que você não tem mais condições de fazê-lo, você vai vir ao conselho para poder pedir ajuda. Entende? Então, existem muitas coisas que tendem a destruir aquilo que Cristo estabeleceu. Os presbíteros na igreja. É necessário que isso não aconteça no meio da igreja, para que a igreja não sofra no final. Porque o governo da igreja não é nossa maneira de ver a igreja, é o cabeça da igreja dizendo como deve ser ordenado, tá certo? Como a igreja deve ser ordenada. Então, por exemplo, irmãos, né, os presbíteros que governam bem, aqui não pode ser entendido como ministros, não é? Ministros que alguém poderia dizer que são pregadores da igreja, no sentido de dizer, eles são aqueles que vão para o púlpito pregar domingo após domingo. Eles podem fazê-lo em casos circunstanciais, mas aqueles que vão pregar. Por que você percebe? Por que a igreja, quem administra a ceia do Senhor é quem prega? Você entende? Por que a ceia do Senhor só é o pastor que administra? Porque o ministério da palavra é o ministério da palavra e do sacramento. O que prega é o que administra os sacramentos. Então, a ceia e o batismo é o pastor que faz. E veja, quando a igreja abre para qualquer indivíduo pregar, eu não estou falando aqui nem dos presbíteros, mas qualquer indivíduo pregar, você está dizendo, a pregação ela é inferior aos sacramentos, porque sacramentos só o pastor pode fazer, mas a palavra todo mundo pode fazer. É necessário que todo mundo ensine as escrituras na sua competência. É necessário que o presbítero tenha autoridade para ensinar a igreja na visitação pastoral e no aconselhamento individual. Mas é necessário que se entenda que os sacramentos estão intimamente ligados à pregação da palavra. Esse é um ponto fundamental aqui para nós seguirmos, tá certo? Veja, pastor, presbítero docente e presbítero regente. Não existe na Escritura distinção em termos práticos, em termos de linguagem. Veja, o pastor é sinônimo de bispo, que é sinônimo de presbítero, certo? Então, bispo, presbítero e pastor, nas Escrituras eles são sinônimos, literalmente. São palavras sinônimos, são usadas de modo intercambiável. Uma palavra substitui a outra em vários contextos da Escritura Sagrada. Isso para exemplificar que essa figura do bispo é alguém que tem autoridade sobre outros. O bispo ele tem o papel de supervisionar o rebanho, certo? O presbítero ele tem aquela característica de ser o mais velho, aquele indivíduo que tem sabedoria e que governa a igreja. Mas tudo isso está dentro do pacote do trabalho do conselho da igreja. Não tem um bispo na igreja, existe presbíteros na igreja, docente e presbítero regente. É o que a Escritura nos ensina.
Sem adentrar no trabalho daquele que prega a palavra, irmãos, eu quero rapidamente aqui passar algumas implicações práticas disso que nós ouvimos, tá certo? Os presbíteros docentes, ou os presbíteros regentes, melhor dizendo, quando eles cumprem a sua função corretamente, eles são dignos de honra em dobro. Honra em dobro. Interessante porque você já sabe a distinção básica entre presbítero docente e regente, tá certo? Mas nós devemos agora aplicar alguns princípios importantes, irmãos. Alguns princípios importantes. Primeiro, o apóstolo aqui nos ensina, no sentido geral, que o trabalho desses presbíteros, chamados presbíteros regentes, é de governar a igreja. Certo? É de governar a igreja. As chaves da jurisdição e as chaves do governo não foram dadas a outros, mas àqueles que são oficiais da igreja, que trabalham pela unidade da igreja, chamados presbíteros. Juntamente com o pastor, eles devem governar a congregação. Deus colocou o ministro numa congregação, né, e diz a ele, tá certo? Para que o homem não esteja só. O pastor nunca deve estar só. Ele deve estar sempre acompanhado pelos seus presbíteros. Essa é a realidade. Não é bom que o homem esteja só. Nunca você vai encontrar a ordem de escolher presbíteros na igreja no singular, sempre no plural, porque há um corpo de presbíteros, há um colegiado de presbíteros. Nunca um só é o presbítero, mas um colegiado de presbíteros. Dessa maneira, né, um homem não podendo ficar só, você vai ter uma sociedade de presbíteros fiéis, certo? Que são colocados por Deus para socorrer no trabalho pastoral, a fim de que a igreja possa ser pastoreada segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Lembra do que aconteceu com Moisés, quando o sogro dele disse: o que você está fazendo não é sábio, não é bom nem para você nem para a igreja, você está levando nos ombros um trabalho que você não pode carregar. Divida o trabalho. E esse trabalho precisa ser dividido. Você não pode pastorear a igreja sozinho. Você precisa do seu conselho para pastorear a igreja. É necessário que eles sejam um apoio nesse particular. Tá certo? Eles são, esses que governam bem, eles são aqueles, irmãos, que vão supervisionar o povo de Deus no modo como eles vivem. Se você abrir sua Bíblia lá em Atos 20, verso 28, veja as palavras do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, verso 28, irmãos. Atos, que é um texto bem conhecido por sinal, mas muito rico. Atos capítulo 20, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, atendei por vós e por todo o rebanho. Entenda, irmãos? Atender por vós e por todo o rebanho, aí é interessante notar, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Entenda, vocês foram colocados pelo Espírito. Aqui é claro, o Espírito Santo os conduz ao serviço, para serem bispos. Atendam por vós e por todo o rebanho. Que Deus colocou vocês como bispos. Ele está falando a quem, irmãos? Aos presbíteros da igreja. Vocês foram chamados para serem bispos da igreja. O que é isso? Vocês devem supervisionar a vida da igreja. Isso não é fofoca, né? Não tem a ver com fofoca. Os ministros são a boca para a igreja, irmãos. Então, eles devem ser, veja, o ministro da palavra é a boca de Deus para a igreja. E os presbíteros regentes, eles são os olhos
de Deus. Por que isso é tão importante? Notar, perceber. Veja Deus lidando com Caim, que era filho do maligno. O Senhor disse: por que o teu rosto descaiu? Por que teu semblante está assim? É necessário que os presbíteros eles tenham o cuidado com a expressão das suas ovelhas, o olhar pastoral para elas. Triste, abatimento, angústia. Notar a ausência das pessoas no culto, o modo como elas adoram. Então, de um modo, um fica dormindo. Então, você vem para a igreja e o seu filho fica dormindo no seu colo. Veja, se ele é bebê, é criança, é parte do processo, mas já crescido, é necessário que seja confrontado isso. O que é que está acontecendo? Por que está sendo assim? Por que durante o culto você levanta 3, 4 vezes para beber água? Por que o seu rosto está abatido? Isso não é pergunta, irmãos, de inquiridor, pastoral. Chegue como pastor, não como um dono, preocupado com a alma dela, não com o mero comportamento dela. Porque não basta apenas, porque tem muita gente sentada que não levanta, mas está com o pensamento longe. A sua preocupação não é meramente com a forma, mas é com o coração. Porque isso pode... Por que você se ausenta tanto do dia do Senhor? Por que você não vem à igreja? Isso pastoralmente. E você tenta ajudar, você tenta cuidar dessas pessoas. Até você perceber que talvez haja um pecado muito grave. Porque quando alguém deixa de vir à igreja regularmente, não é simplesmente algo pontual, não. Isso é a doença agravada. Quando você deixa de vir à igreja, é uma doença agravada. Certamente seus problemas são muito mais profundos do que você imagina. E aí você deve se preocupar com isso. Esses presbíteros que governam bem, são esses que olham para a igreja e percebem como a igreja vai. E se preocupam com a alma da igreja, né? É por isso, irmãos, que é necessário para o bem da congregação. Thomas Bosch chega a dizer, seria bom, e veja, era uma realidade deles, vir numa cidadezinha pequena na Escócia, bem uma vila. Ele dizia, que bom que tem um presbítero em cada esquina da cidade. Você não pode fazer isso, é impossível isso, na realidade que nós vivemos hoje. Mas o princípio permanece. É bom você perceber o seu rebanho, para onde eles estão indo, o que eles estão fazendo. As postagens que eles publicam, as conversas que eles têm, o linguajar. É necessário que com cuidado pastoral a igreja seja aperfeiçoada por esses homens que vão cuidar do seu rebanho. O que você não vai ser exagerado, qualquer coisa você vai chamar, que isso também torna impossível o relacionamento. Mas quando fizer, faça com amor pastoral, de quem está preocupado necessariamente com a alma do seu povo, não simplesmente com o aspecto externo da igreja. Com o aspecto externo da igreja. Outro ponto importante, irmãos, que podemos ainda frisar, né, é que se os presbíteros não fizerem isso dessa forma, e não ajudar as pessoas dessa maneira, você vai perceber que eles são como estranhos no rebanho. Se você não vive a vida da igreja, entende, irmãos? Se você não está associado e você não percebe essas coisas, você é como estranho no meio do rebanho. O marido deveria perceber quando a esposa não está bem, pelo olhar.
pela maneira como ela fala. O marido deve perceber quando o seu filho não está bem, pela maneira como ele se comporta. E o presbítero deve viver a vida da igreja, para que ele conheça. Ora, se você não vive a vida da igreja, se você não está associado à igreja, se você não frequenta os trabalhos da igreja, se você não está em comunhão com o povo, se você não visita o rebanho, você não sabe, você não tem como discernir. Você não tem como discernir. Não há como discernir. Eu preciso conhecer. E para conhecer, eu tenho que me envolver com as pessoas. Esse é um papel do presbítero fundamental. Mas embora os presbíteros não devam pregar a palavra no sentido do púlpito dominicalmente, regularmente, mas em algum momento eles podem fazê-lo, né? Eles devem aplicar a palavra de modo privado ao povo, como aqueles que têm o ofício. Eles devem ter boca para falar, tanto como olhos para prestar atenção. Atendei, preste atenção, olhe por você e pelos seus, por aqueles que o Senhor colocou para pastorear. Eu preciso ter a boca para falar, não apenas os olhos para ver. É por isso que lá em 1 Timóteo 3,2, Paulo vai dizer, o presbítero é apto para o ensino. Ele é apto para o ensino. Lá em 1 Tessalonicenses, abra seu texto comigo, no capítulo 5, verso 12, veja a palavra utilizada por Paulo aqui nesse contexto. 1 Tessalonicenses 5, verso 12, ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Veja, vocês acatem esses irmãos que acateis com apreço. É interessante que Paulo mostra mais uma vez como esses irmãos devem ser recebidos. Ele diz assim, com apreço, ele dizem, e os que trabalham entre vós. E aí veja o detalhe, trabalham onde, irmãos? No meio de vós. Eles não trabalham longe, é no meio da igreja. Aí o que é que acontece? E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Esses são aqueles que admoestam. O que significa isso, irmãos? Literalmente, né? A palavra admoestar, ela significa, e ela tem um sentido muito claro aqui, podemos dizer, ela significa colocar na mente de alguém. Literalmente a expressão é colocar na mente, inculcar. Aqueles que admoestam vocês, aqueles que buscam inculcar as verdades do Senhor a vocês. É por isso que essa palavra inculcar, esse é o último tópico, e aí nós vamos dar sequência à noite ainda, mas o último tópico que eu quero destacar aqui é como que essa visita, esse trabalho pastoral, ele é feito na casa das pessoas. Como ele é feito? Ele vai inculcar. Como isso se dá? Primeiro, animando as pessoas para cumprirem a sua obrigação. Você vai observar a negligência. E você vai perceber que as pessoas não estão tão animadas para o culto. Você vai perceber que as pessoas não estão bem. Ao invés de você chegar como um general, acusando as pessoas, você vai chegar animando as pessoas, encorajando as pessoas, mostrando a elas a beleza do culto, a beleza da adoração comunitária, e porque é bom estar junto. Essa é a diferença daquele que ama e do que cuida. Você não chega dizendo, você é isso, aquilo que não tem da igreja. Você vai animá-lo, encorajá-lo. Nós vivemos numa geração que desaprendeu o culto doméstico, irmãos. Tem reaprendido há muito tempo. Mas quando você chega na casa de um irmão que não pratica o culto doméstico, e ele chega, pastor, eu não tenho feito como deveria, ao invés de você dizer para ele e repreendê-lo,
você vai... Essa é uma geração que nunca viu isso. Você vai encorajá-lo, animá-lo, mostrar os benefícios disso para ele. Esse é o primeiro passo. Você vai animar o povo para cumprir aquilo que Deus mandou. Animar a vir à igreja, animar a fazer o culto, animar a orar particularmente, animar a cumprir a sua obrigação. Encoraje o seu rebanho a isso. Nós vivemos num mundo caído, onde as pessoas estão vivendo longe daquilo que deveriam viver. E é papel nosso encorajar o rebanho, animar o rebanho, fortalecer o rebanho, para que eles façam aquilo que deve ser feito. Segundo, eles devem também, irmãos, repreender e reprovar, com sabedoria, os membros da igreja, quando forem necessário, dizendo o seguinte a eles: porque vocês devem, com sal, temperar tudo aquilo que você fala, falar com sal, isto é, com temperança. Eu preciso desencorajar o pecado e a impiedade na igreja, e eu preciso encorajar aquilo que Deus me mandou fazer. Você entende? Esse equilíbrio. Eu desencorajo o que não é santo e encorajo o que deve ser feito. Esse equilíbrio no meu trabalho pastoral é fundamental aqui. Assim, o pai deve fazer isso com seus filhos. A temperança. Não apenas reprovar o que está errado, mas encorajar no que é certo. Encorajar naquilo que é certo. Desencorajar o pecado, a impiedade na igreja. A igreja é uma sociedade santa, e nós devemos buscar a santidade. Nós devemos desencorajar a mentira, o voto falso, a profanação do dia do Senhor. Nós devemos desencorajar. Devemos desencorajar a bebida no sentido da embriaguez. Nós não devemos ser aqueles que chamam os jovens da igreja para beber. Não devemos encorajar as pessoas a isso. Nós devemos ensinar o equilíbrio em tudo isso. Eu preciso encorajar as pessoas a uma vida santa. Eu devo desencorajar a tudo que for contrário ao Evangelho de Cristo. E devo encorajar tudo que for ordenado no Evangelho de Cristo. Eu devo, quando eu for também admoestar as pessoas, eu devo fazer também da outra forma, alertando as pessoas do perigo do pecado. Veja, se você seguir nesse caminho, você vai terminar mal. Diga para eles do perigo do caminho. Diga para eles da seriedade que é andar por aí, para que as pessoas se afastem desse caminho, para que elas se afastem desse caminho. Você vê um casal jovem que começa a sua vida como conjugal sem orar, sem ler a Bíblia, sem uma vida devocional, e você começa a ver os problemas surgindo. Aí quando chega o problema na sua gravidade, você olha e diz: o problema de vocês não está aqui, o problema de vocês está aqui. Vocês precisam voltar para o Evangelho, você se arrepender dos seus pecados, vocês precisam começar a fazer o que deve ser feito, ler a Bíblia, orar, conhecer o Senhor, porque esse caminho, para onde vocês estão indo, vai terminar mal. Esse caminho é terrível para onde vocês estão indo, isso vai terminar em tragédia lá no fim. E você anuncia, você fala, você diz, você encoraja a pessoa a fazer o que é certo. E você não apenas encoraja, você não apenas repreende, você alerta: não venha por aqui, não venha por aqui, não venha por aqui.
Nós fazemos como presbíteros, irmãos, como presbíteros nós fazemos como aqueles sacerdotes que limpavam o caminho para a cidade de refúgio. Era ordenado a eles: não deixe esse caminho com entulhos, para que quando o indivíduo precisar correr para a cidade, nada o impeça. Eu preciso limpar o caminho da santidade, mas ao mesmo tempo eu preciso botar entulhos no caminho do pecado. Não venha por aqui, esse caminho é ruim, esse caminho termina em morte. E ao mesmo tempo eu vou limpar o caminho para você correr para a cidade de refúgio. Lá você vai encontrar proteção. É um trabalho pastoral. Veja que coisa, como é temperado a nossa conversa, com encorajamento, com reprovação de pecado, com sabedoria. Não venha por esse caminho. E também com conforto. Assim eu admoesto a igreja com conforto. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão fracos, como diz Jó, a tua palavra me tem sustentado. A tua palavra tem me sustentado quando eu estou caindo. E a tua palavra tem sustentado os meus joelhos que são trôpegos. A tua palavra. O presbítero precisa ter um olhar apropriado para os fracos, os que são angustiados, os que estão em angústia no rebanho de Cristo. E temos de trabalhar para sustentá-los no Senhor. Na hora de tomar uma decisão sobre o decreto do governo, no meu íntimo, no meu coração, e aqui falo pessoalmente, em nome do conselho, pessoalmente, eu teria, no meu pensamento, se a igreja fosse a minha casa, eu teria ido cultuar ao Senhor no lugar alternativo. Eu não ia me submeter, muita clareza, à ordem do governo, que eu acho que é extrapolar da sua função. Mas como pastor, me é dado a necessidade de equilíbrio em muitas coisas. Eu não vou correr com os fortes aqui e ver irmãos com consciência ferida dizendo: meu Deus, nós estamos pecando atrás e sendo destruídos de alma. Eu não posso fazê-lo. E como líder, como pastor, a gente pensa na igreja, e como presbítero a gente pensa na igreja não apenas no forte, mas pensa no fraco. A gente não pastoreia os fortes simplesmente. Os mais fracos precisam de mais cuidado. Nós podemos agir de várias formas, mas o pastor precisa agir de acordo com a realidade do seu rebanho. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Conforto aos cansados, cuidado com os fracos na fé. E por último, instruindo e informando eles de modo privado. Ora, irmãos, regra sem instrução é burrice. Você manda a pessoa: faz isso, faz aquilo. Você está criando o quê? É bando tapado que vai fazer apenas o que você manda fazer? Você vai mandar fazer e vai instruí-los na palavra. Você tem que ser capaz de dizer: faz isso, sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus, e é assim que a palavra ensina, essa é a instrução. Aí a palavra de Deus chega e diz: que bênção, que maravilha ouvir isso. Até para que você ensine a igreja a ouvir a voz de Deus. Eu não tenho autoridade sobre o rebanho quando eu passo do limite da revelação bíblica, quando eu dou ordem para a igreja que não tem fundamento na Escritura,
Por isso, o que eu estou dizendo à igreja precisa ser com instrução. Então, todo líder da igreja precisa ser capaz de ter todo esse equilíbrio. Esses são os que presidem bem a igreja do Senhor. Esses são os que presidem bem a igreja do Senhor. Hoje à noite, nós vamos dar continuidade a esse princípio. Nós vamos falar ainda sobre esse princípio, né? Onde nós vamos lidar com a visita pastoral. Vamos falar um pouco sobre visitar enfermos e mostrar como é importante tanto o conselho saber, como a igreja saber o que deve esperar do seu presbítero. Quando você estiver assim, você deve comunicar, e falar para que você possa ser cuidada pelo conselho da igreja. Tá certo? Então, hoje às 17 horas, voltaremos a tratar desse tema, visando exatamente a instrução da igreja quanto ao papel dos presbíteros, o que eles devem fazer, o que nós devemos esperar de vocês como presbíteros, tá certo? O que é que a igreja deve esperar dos presbíteros, e o que elas devem aos presbíteros, e o que os presbíteros devem à igreja, e o que eles devem esperar do rebanho do Senhor também. Lembre-se, tudo isso por uma única verdade e inequívoca verdade. O pastor da igreja, Jesus Cristo, ordenou que assim fosse. Assim, então, devemos fazer, para a glória dele e para o bem do seu rebanho. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós damos graças, ó Deus, porque temos da tua parte a bênção de podermos ouvir a tua voz e sabermos que todos os ofícios e aquilo que o Senhor requer da igreja é ordenado pelo próprio Senhor e instruído na tua palavra. Que o Senhor nos ajude então a vivermos segundo aquilo que temos aprendido do Senhor, para a glória do teu nome, para o bem da tua igreja. Perdoa os nossos pecados, dá-nos graça para vivermos em santidade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.